Olá você, chegando para mais um AT Esportes de número 58, segundo a nossa produção. Eu de contar, vou falar com vocês, hein? Fugi da matemática. Mas vamos falar hoje muito de esporte. Recebendo duas figuras reconhecidas da nossa região do Tietê na área de esportes, principalmente nosso convidado na área de atletismo, Jefferson Sabino, e o doutor Fabrício Ciccone, que é um dos bambambam na área do direito esportivo, que está sempre com a gente. Vamos falar muito disso aqui no seu AT Esportes de hoje. Ao meu lado, Arnaldo Manin Júnior, ou Nardinho, ou Eclético, como dizia o nosso saudoso dito. Nardinho, tudo bem? Tudo bem. Lá para mais um programa hoje, hein? Agradecer ao Jefferson Sabino pela presença, pela grande campanha. Referência do esporte brasileiro, referência no esporte, a campanha que fez lá na China, nos Jogos da Olimpíada de Inverno, representar nosso Brasil, nossa cidade de Suzano. Muito obrigado, Jefferson. Nós sabemos da sua referência, do seu trabalho, e agradecer sempre. E por você hoje estar em Suzano, para nós, é um grande orgulho. Doutor Fabrício Ciccone, grande São Paulino, viu, Sabiá? Tá contente com o nosso time esses dias, mas parabéns. Até pela sua conquista também hoje como presidente da OAB. Seu trabalho feito na Liga por vários anos, nunca aparecendo, sempre no JJD, né? JJD. O JDD, sempre tem lá. TJD agora. Então, tudo isso não aparece. É um trabalho feito às terças-feiras, os julgamentos, às quartas, mas estão sempre lá no ostracismo, procurando organizar o futebol na nossa cidade. Então, sempre muito obrigado por tudo isso. Para nós, satisfação muito grande em recebê-los hoje e que façamos um grande programa aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para nós aqui do AT Esportes, completando um ano nesse mês de março, um ano, hein? 58 programas. Não é fácil. Pandemia, usa máscara, usa gel, não pode ficar do lado, não pode... Mas estamos aqui, eu, Nardinho, Geraldo Rodrigues também sempre participou com a gente, o pessoal do outro lado das câmeras, hoje a produção comandada pela Manu, o próprio Cleito, lá atrás a gente tinha outros integrantes fazendo esse trabalho com a gente, a Sheila Goss, o André Goss e também o nosso Fabiano e o Kil, né, o nosso grande japa. Então a gente vai ficando cada vez, sabe? O Silvio também nos apoiando, né? Exatamente. Então a gente vai aprendendo junto, todos nós juntos. E para nós é uma grande satisfação receber um atleta como Jefferson Sabino. Doutor Fabrício sabe o que eu estou dizendo. Você do outro lado sabe. Somos uma emissora que é da cidade de Suzano, tem as raízes plantadas aqui, o trabalho da direção para manter essa emissora no ar não é fácil no dia a dia e saindo de uma pandemia. Mas para nós recebermos um atleta do nível do Sabino, é importante para a cidade de Suzano, para o esporte em geral. É uma referência para o esporte, para essa garotada que está do outro lado da tela nos assistindo. E antes de eu já fazer a primeira pergunta para o Sabino, eu quero agradecer em público, e para você do outro lado da tela, que quando ele esteve lá em Pequim, e eu fiz contato com ele, e não teve nenhum momento que o Sabino falou, não dá, não posso, hoje eu acho que não sei, sabe? Se mostrou prontamente do outro lado do mundo, lá era dia, aqui era madrugada, mas o Jeff estava lá, dando atenção para nós aqui do AT Esportes, para o Sabiá, para o Nardinho, para casa, para a nossa rede de Alto Tietê. Então a gente fica muito lisonjeado, eu te agradeço realmente, viu, ô Jefferson, da maneira que você tratou todos nós aqui da casa, pela sua humildade, que é um cara que militou 20 anos no atletismo, que batalhou, que conquistou, é uma referência no salto triplo e hoje está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite para participar do programa, né? Para mim é uma satisfação estar participando da Rede TV aqui em Suzano, né? Muito gratificante. E é isso, cara. Tudo que é possível eu estar correspondendo, fazendo para atendê-los, eu vou estar fazendo, né? Para mim não tem essa de rede grande, pequena, não tem essa não. Para mim todo mundo é igual. Atenção é para todos. Atenção é para todos. Isso é muito importante. Doutor Fabrício Ciccone. O Nardinho falou assim, doutor Fabrício agora, responsabilidade, foi lá da TJD, da Liga Municipal de Futebol. O doutor Fabrício hoje é presidente da OAB, mas o doutor Fabrício, lá atrás, ele foi o meu participante no programa que eu tinha na Rádio Metropolitana AM 1070,
que era a Tribuna Metropolitana. Rapaz, mas eu desci o pau em todo mundo lá. Não tinha um, velho. Tinha que mandar a madeira e o Fabricião lá junto comigo. O doutor Fabrício estava lá falando sobre os casos de consumidor. Eu não falava das lojas que não atendiam bem, das lojas que não tinha rampa para pessoal portador de necessidade. Acessibilidade. Acessibilidade. Então, nós fizemos um trabalho muito legal. Então, o doutor Fabrício eu já conheço lá de trás. Ele fez esse trabalho jornalístico comigo na Tribuna Metropolitana, no AM 1070 da Rádio Metropolitana em Mogi das Cruzes, não é? Então, a gente já tem um pouco de história nesse jornalismo e a área jurídica também, né, Fabrício? Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Você lembrando essas histórias todas, e realmente era incrível, porque as pessoas entravam ao vivo. Ao vivo, né? Então, às vezes, as pessoas estavam acontecendo ali E era gostoso, Sabino, que ligava alguém de Palmeiras, viu, Nardinho? Sabia, pergunta pro doutor Fabrício que eu comprei um negócio na casa, fulano de tal, e mandaram eu pagar em 12 vezes, só que os juros é 3 vezes mais. Aí o doutor, não, a senhora faça isso, vai no direito do consumidor. Então, existia essa comunicação, isso é muito legal. Muito, sim. Bom, são experiências incríveis, né? Agora, hoje, parabéns aí a todos. E é uma honra imensa recebê-lo aqui. Eu tenho a oportunidade de estar ao lado de um atleta aqui, né, das Olimpíadas de Inverno. Quer dizer, olha só, quando a gente imaginar que a gente ia ter a oportunidade de estar ao lado de um atleta brasileiro que foi lá representar o Brasil, né, nas Olimpíadas de Inverno. Então, desde já uma honra, uma alegria e vamos em frente. A gente vai falar muito com o doutor Fabrício sobre a violência nas torcidas uniformizadas. No México, o jogo entre Querétaro. Quem é? Querétaro. Querétaro e o Atlas. Até morte saiu lá. E o que aconteceu? A Federação Mexicana está punindo os dois clubes e, por enquanto, estão suspensos do campeonato mexicano e suspensos de disputar qualquer campeonato fora do México como a primeira atitude. É o que eu particularmente concordo. Tem que ir na carne, se não for, a violência continua. Mas não vamos falar muito com o doutor Fabrício sobre isso, mas nosso convidado hoje aqui, o Jefferson Sabino, rapaz, como que você conseguiu entrar dentro daquele negócio lá para disputar aquela bobsled, no bobsled? Essa pergunta foi do doutor Fabrício e do Trinca, que está aqui nos bastidores. Falou, mas como uma pessoa desse tamanho, lá não tinha baixinha não, é tudo rapaziada de 1,80 m para cima. Como que é esse trabalho? Como foi o treinamento? E como você foi parar nesse tipo de esportes? Bom, primeiro falar, a gente entra com muito treino, não tem jeito, né? A gente vai bem apertadinho, tem onde a gente colocar o pé, a mão, o braço, a cabeça, tudo muito certinho ali, para não deixar nenhum espacinho, para não dar vácuo ali e atrapalhar a velocidade de trenó. Mas voltando lá à sua pergunta, eu fui do atletismo durante 20 anos, né? Competi em alto rendimento, inclusive estive em Pequim em 2008, no salto triplo em Pequim, retornei agora em 2022, depois de 14 anos. E no final de 2020, né, ali praticamente no meio da pandemia, abriram umas seletivas para novos membros do bobsled, né? Eu já havia me retirado do atletismo, não estava competindo mais desde 2016, mas me mantive ativo, treinando, praticando esportes, né? Eu amo esporte. E eu falei, por que não tentar, né? Vou disputar com a molecada mais nova lá, mas vamos ver, né? E fui um dos selecionados. Então, quer dizer, esses anos que eu fiquei de fora aí do alto rendimento não atrapalhou minha potência, minha velocidade, meu desempenho. E aí, a partir de início de 2021, eu passei a integrar a equipe de bobsled. Nós falávamos nos bastidores, né, que ver essa equipe é lembrar o filme. O Dr. Fabrício até colocou isso, Jamaica abaixo de zero. Mas eu até coloquei para o Sabino, para você do outro lado da tela ter ciência, que não é de uma forma pejorativa, de uma forma que todo mundo carinhosamente gostou de ver essa equipe. Eu acho que isso que surpreendeu vocês, isso? Não, é sensacional. Inclusive, nós mesmos damos esse exemplo, né, do filme Jamaica Abaixo de Zero. Inclusive, esse filme agora ele entrega a idade, né? Porque é um filme dos anos 90. Não assisti, entendeu? Se você fala pra molecada mais nova, se Jamaica Abaixo de Zero, vai ficar, não sei não. Tem na internet, eles vão perguntar, né? Mais ou menos isso. Mas é a referência que a gente tem para o pessoal saber o que bobsled é. Até o nome é difícil, né? Não é conhecido. Mas realmente, assim, a gente vem numa evolução muito boa. E os times europeus, né? Os Estados Unidos, Canadá, né? Tem uns times da Ásia, Coreia e o Japão que são bons na modalidade, tem tradição já na modalidade.
eles reconhecem essa evolução nossa, né? Inclusive, a gente é até melhor que a Jamaica, né, na modalidade. A Jamaica é a mais conhecida, mas a gente é melhor na modalidade, né? E quando a gente entrou na final, né, que os atletas estavam indo para o bloco, as demais equipes aplaudiram, porque sabe da importância, né? E a gente ganhou de equipes lá, Áustria, países que vivem no gelo, né? República Tcheca, Canadá, sabe? Assim, então, assim, muitas equipes muito fortes, Holanda, muitas equipes muito fortes que tem isso como tradição, a gente foi lá, venceu muitos deles, né? Então, foi sensacional. Então, não tem mais essa de chacota, não. Time, vamos dizer, país tropical amador lá, inocente, não. Isso é legal. Diga lá, ô Fabrício, você Não, viu queria aí? dizer que eu assisti o filme, é um grande filme, a trilha sonora do filme é ótima, Sim. indicar para que todos assistam, e assim como no filme, assim que ele, né, veio aqui, eu já o reconheci ali fora, e eu disse, né, assim, o filme ele traz essa imagem mesmo né, assim, dos atletas heróis. A verdade é essa, né? Nenhum motivo, nenhum momento eles são chacotas no primeiro momento pelo desafio que eles aceitam, né? Assim como vocês, né? O desafio de treinar num país que não há frio, que não há neve, para disputar uma Olimpíada de Inverno. Mas isso assim só mostra a grandeza, né, assim, dos atletas brasileiros. Parabéns, viu? Muito legal. Bom, a produção vai soltar algumas imagens do Sabino na disputa dos Jogos de Inverno e a gente já volta. Solta aí para nós, produção. Legal, tá aí então, esse trabalho é muito bacana. A gente vai para o segundo bloco e a gente vai voltar conversando muito mais com o Sabino. Vamos voltar a falar também com o doutor sobre a violência no campo de futebol, na região próxima ao campo de futebol, porque agora os caras combinam as guerras pela internet, né? Onde nós chegamos. Vamos juntos, já voltamos. Já sei, tá esperando aquela grande oportunidade para trocar de carro? Então chega juntinho comigo que essa oportunidade acaba de chegar aqui. É lógico que eu estou falando da Zanetti Multimarcas. E além de todas as facilidades que você já conhece, agora tem aqui consórcio convencional e contemplado, crédito consignado, FGTS, seguros e créditos. Tudo isso para você sair aí de carro novo. É uma grande parceria com a Bem Soluções Financeiras. E além de tudo isso que você já sabe, aqui na Zanetti você encontra a melhor avaliação do seu usado. E aí, bora trocar de carro? Então se liga nessas ofertas. Santa Fé 2014, motor 3.3 V6, 4x4, automática, por apenas R$ 105.900. Tem também esse Punto 2013, modelo Essence 1.6 Flex, carro completaço, por apenas R$ 41.900. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? A primeira parcela do seu financiamento é só para daqui a 90 dias. Zanetti Multimarcas, a certeza do melhor negócio. Bom, voltamos para o segundo bloco do seu AT Esportes. E falando com o Jefferson Sabino e o doutor Fabrício Ciccone. Antes de eu voltar com o Jefferson, deixa eu falar rapidamente do doutor Fabrício e o Nardim também participando dessa conversa. Doutor, tá impossível. Os caras estão brigando pela internet, estão se matando pela internet e agora estão indo... Está virando batalha campal. No jogo de Corinthians e São Paulo, o empurra-empurra, e na briga que aconteceu na estação do metrô, um bebê foi jogado para dentro dos trilhos do metrô. Olha o ponto que nós chegamos. No México houve mortes, mas no México lá a lei obedeceu, lá a lei foi séria. Como que o senhor vê isso aí, doutor? Como que o lado jurídico da coisa pode agir? Bom, na verdade, quando a gente fala em violência em estádio de futebol, isso, né, ele começa lá atrás, né, com o hooliganismo na Inglaterra e realmente uma série de situações gravíssimas lá. E depois ele vem aí se espalhando por todo mundo, né? E infelizmente ele chega no Brasil com muita força,
né, nos anos 90. No início dos anos 90 é onde começa, então, a ter grandes problemas com torcida. Né? E, infelizmente, esses problemas eles vão cada vez mudando o formato, mas continuando a existir. A ponto de hoje, e olha que curioso, a gente praticamente está retomando o futebol com público nos estádios. Exato. E, infelizmente, né, essa retomada já está sendo marcada por brigas aí numa nova modalidade. Brigas agora pré-agendadas, né, para acontecerem em pontos distantes aí dos estádios de futebol. Então, realmente é um problema de violência urbana, difícil de ser combatido, né, mas que dentro dos estádios, aparentemente, até por políticas como torcida única e tal, a gente percebe que está amenizado. Mas não está controlado. não está controlado e tem esse problema dos arredores. E nós temos outro grande problema aí, você do outro lado da tela, Sabino, doutor e Nardinho. O crime organizado está instalado dentro das torcidas uniformizadas. Aqui eu não estou defendendo o clube nenhum não, hein, gente? Vou deixar bem claro isso, entendeu? Estou defendendo o pai que leva um filho para querer assistir uma partida de futebol. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho medo de levar o meu neto Francisco para assistir um jogo do Corinthians. Ou da seleção brasileira. Tenho, por quê? Porque você não sabe, por exemplo, para nós que moramos em Suzano, você pega o trem em 25, 30 minutos, você está dentro da Arena Corinthians. Mas eu não sei se dentro do vagão de trem vai ter um estúpido, um idiota que vai querer me agredir meu neto porque está com a camisa do Corinthians. Então, a coisa é muito preocupante. Você que milita aí na área do esporte também como secretário, como que você vê esse momento delicado no Brasil, como teve a briga entre Grêmio e Inter, o jogo acabou sendo adiado, o Danilo Fernandes, o goleiro, levou uma pedrada, passando por uma cirurgia, outros jogadores também, e agora, outro dia invadiram o treino de um clube e bateram nos jogadores do Paraná Clube. Bateram nos jogadores, bateram na diretoria, ou seja, a coisa está de um modo, Nardinho, que daqui a pouco vai ser diferente, né? A gente não vai poder mais no estádio de futebol. Mataram também no jogo Atlético Cruzeiro, um diretor do Cruzeiro. Diretor do Cruzeiro, exatamente. Então, mas esse jogo do Querétaro contra o Atlas, que começou uma batalha campal entre os jogadores. Campal. A torcida foi para dentro, também brigou, agravou demais. Exatamente. Tem que se pensar. Na nossa época aqui, doutor, eu fui presidente da Liga entre 90 e 96. E eu falava assim, se um jogador levantar a mão para agredir o árbitro, os outros 10 abaixam a mão. Porque era R$ 2.500 naquela época de multa para o clube e mais a punição de 1 ou 2 anos para o jogador. Era uma punição administrativa. Fora que o TJD iria depois puni-lo. Então, ou você faz uma coisa... Hoje, qualquer atitude de torcida tem que punir o clube. É uma forma... Porque tem que sentir na pele, né? Ali está o sentimento e a paixão dele. Se você não punir o clube, eles vão continuar fazendo. E vai ter muitas mortes aí. E não é isso que o esporte proporciona para ninguém. Ô Sabino, fala uma coisa. Você que vem do atletismo, que quem vai ver uma prova de atletismo é uma coisa gostosa, é uma coisa familiar. Você vê famílias na arquibancada, o pessoal leva até lanche, o pessoal divide com a família do outro atleta. Tal. É uma coisa muito gostosa quando você participa de uma prova de atletismo num grande conjunto poliesportivo. Como você, acostumado com essa coisa, vê hoje esse futebol, essa guerra que está sendo travada entre as torcidas? É muito triste, né? Essas pessoas eles veem como um inimigo e não como um adversário. Tem essa diferença, é um adversário, mas ele não é o seu inimigo. Inclusive, até vou citar rápido aqui uma história, nos Jogos Pan-Americanos 2007 aqui no Rio. Justamente por essa cultura, ter essa cultura do contra, né? Não é normal, por mais que o atleta está disputando ali uma medalha com o seu atleta, o atleta do seu país, que você torce, ele sempre vai torcer pro atleta, sempre o atleta se superar, ser o melhor, né? Eles querem ver o show do atleta e não vai torcer contra o atleta. Se o outro atleta for melhor que o seu, porra, paciência, né? Mas vamos torcer pro atleta ser. E aí um cubano que estava disputando o salto à altura, ele tinha um brasileiro na prova, na hora que ele ia saltar o pessoal vaiava, xingava, sabe? Isso ficou muito mal visto. A coisa que foge, né? Exatamente. E o cubano, o que está acontecendo? Por que eles estão me xingando? Por que eles estão... Né? Eu falei assim, não, país do futebol, essa cultura do futebol, ele não entendeu, porque no mundo inteiro o pessoal sempre vai torcer a favor ao atleta, né? E é triste, realmente é triste. Tem que mudar essa cultura que o outro torcedor não é o seu inimigo. A palavra que ele falou, nós não somos inimigos. Um esporte está aqui, chegou há pouco tempo, né? E já caiu na graça da população brasileira, principalmente, pelos resultados, e está dando esse exemplo no mundo todo, é o skate.
Você vê um ali torcendo pro outro, aquele supera. Ajudando, superando. E eles se abraçam da mesma forma como se, sabe, não tivesse vencendo ninguém, porque o esporte você tem que superar a sua própria, né, deficiência, você tem que ser melhor que você mesmo. Então é isso que hoje importa para todos nós. Olha, eu vejo da seguinte maneira, eu vou passar para o doutor, mas tem que punir. Quer um exemplo? Por exemplo, você vê essas crianças hoje, o Nardinho tem neto, eu tenho neto, o Fabrício tem os filhos. Você vê hoje, a Manu tem o filhão dela, o Cleito tem os filhos dele. A molecada hoje só fala de Cristiano Ronaldo, só fala de Messi, de PSG. Até outro dia meu neto falou, vô, eu estava vendo o jogo do Atlético de Madrid, eu quase caí da cadeira. Eu falei, pô, Atlético de Madrid, velho? Por quê? Porque até as nossas crianças não querem ouvir falar dos clubes do futebol brasileiro. Por incrível que pareça. E a grande mídia, por outro lado, também tem a sua participação. Se afugenta da parte esportiva, da parte de violência, e fala só de uma liga europeia, de seleções, de uma liga europeia, dos campeões, como aconteceu entre a equipe do Real Madrid e do PSG. Até nisso, eles estão conseguindo fazer que essa criançada que vem dos 5 para cima não se interesse mais pelo futebol brasileiro. Nós vamos ter trabalho, nós, como pais, como avós, falar, gosta lá do Corinthians, gosta do São Paulo, gosta do Paulo, que fala, não sei o que quer. Quero ver lá na Inglaterra, o futebol é mais legal. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eu estive em Londres há uns 6 anos atrás, e num sábado eu estava na estação de Londres para pegar o metrô, que eu ia até Liverpool, e o policiamento parou, tirou nós de dentro da estação, colocou nós num tipo de um abrigo para esperar os hooligans passarem. E os caras passam parecendo, sabe aquela manada? Eu falei, meu Deus do céu. Falei, mas lá tem punição. É diferente. A própria Inglaterra suspendeu, a UEFA suspendeu os clubes durante 1 ano. Ninguém da Inglaterra podia disputar qualquer campeonato. Eu acho que por aqui é o caminho. O que o senhor acha na parte jurídica que pode ser feita? Dar no meio dos clubes para o pessoal começar a aprender ou não? Tem essa previsão, existe essa possibilidade. A gente desconhece situações no Brasil, é um caminho. Mas eu acho que o Sabino falou uma coisa interessante. Realmente que precisa mudar é a cultura e a forma de tratar o espetáculo, né, do futebol e outras modalidades no que diz respeito ao torcedor. Vejam, eu sempre analiso o seguinte, o público do futebol, principalmente o torcedor de futebol, ele é um consumidor, se nós tratarmos assim, porque ele paga ali para assistir um espetáculo, dos mais maltratados de todos. Ninguém vai a um cinema em que você senta num concreto embaixo do sol tomando chuva, né? Mas no estádio, o camarada passa por umas situações extremamente degradantes e ele retorna. Por que ele retorna? Porque ele gosta do esporte, porque ele gosta do futebol, porque ele gosta daquele espetáculo. E os dirigentes, de modo geral, não sabem tratar o torcedor como o torcedor merece. E aí você começa a colocar uma massa, e aí vem esse efeito de manada, que isso faz com que a violência também, né, assim, aumente, porque cada um daqueles indivíduos sozinhos, a gente, né, eu tenho até um trabalho escrito sobre isso, e a gente chega à seguinte conclusão: aquele mesmo indivíduo que vai ao estádio e com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas briga, ele sai do estádio à noite e vai ao cinema com o filho. Então, às vezes você não consegue compreender a sociedade dele, né? Você não consegue compreender como uma pessoa que às vezes é um bancário, é um advogado, é uma pessoa que tem uma vida social tranquila, mas dentro daquele ambiente, e a gente percebe que, infelizmente, às vezes, tratar a pessoa nesse ambiente hostil aumenta e muito, potencializa esse lado, né, animal, esse lado violento das pessoas. Então, essa cultura, como disse o Sabino aqui, tem que ser mudada. Por outro lado, e aí, Sabiel, você falou muito bem, a gente percebe que os jovens de hoje começam a se afastar. Porque o que nós, né, assim, por amor aí ao esporte, passamos a achar normal, né? Então, ir a um estádio, levar chuva, né, sol, calor, não ter alimentação. Vejam que o Estatuto do Torcedor é uma lei de 2003 e ela coloca alguns artigos lá dizendo assim: no estádio de futebol, os alimentos vendidos devem ter higiene. Vejam, se a gente parar para pensar e mostrar isso para um legislador de um outro país, sabe, Sabino? O cara vai dar risada. O cara vai falar, né? Não é possível que vocês precisaram... Você que anda o mundo inteiro, né, Sabino? Não é possível que vocês precisaram colocar isso em uma lei. Para virar lei, que né? O banheiro do estádio tem que estar limpo.
né? Então nós temos isso colocado numa lei federal. Então, realmente, precisa mudar. E os jovens, e aí o que você disse agora, o pessoal mais novo, a molecada, começa a falar, eu não quero passar por isso, né? Eu tenho uma vida mais confortável, eu não vou lá aceitar ser tratado dessa forma. Um videogame, não vai? Não é, porque ele fala, bom, né? Ele não entende porque que o pai se submete e gosta. Então, a gente percebe tudo isso. Agora, fora tudo isso, a gente tem esse efeito, né, da periferia e tal. E eu tenho uma teoria, estudei isso por muito tempo, de que jovens, numa faixa de 15 até 30 anos, e aí tem um atleta aqui também que vai talvez confirmar isso, eu acho que todos, né, assim, tem uma energia muito grande. E aí esses jovens também, eles não têm muito onde gastar energia, por isso o esporte é tão importante. Porque tem, né? Ou então, e assim, é uma questão talvez antropológica do homem de querer correr alguns riscos. Parece que isso faz bem para essa, né, para o adolescente, para o jovem, ele não tem a noção exata do perigo, a morte para ele é algo distante, então ele se aventura. Então, assim como alguns vão, né, correr riscos aí, talvez em motocross, em outras modalidades, aqueles jovens, sem muitas opções, acabam se unindo para praticar violência. É exatamente muito verdade o que você falou, né? Eu acho que falta muito aonde gastar essa energia. Eu vou até dar um exemplo aqui. Ali atrás, ali próximo ao Senai, atrás do condomínio, era um terreno baldio que foi feita uma quadra, né? Foi feita uma quadra e essa quadra vive cheia agora. Os jovens lá jogando futebol, treinando, né? Eu vou até aqui pedir pro secretário já aqui, aproveita. né? Já aproveitar já. Lá só tem duas traves, né, de futebol. Vamos colocar lá uma cesta de basquete também, né? Vamos colocar ampliar, né? De vôlei, né? Que tem gente que quer, né? Porque outro dia eu passei lá, eu vi o pessoal puxou uma linha lá, tava jogando vôlei, mas só tem as traves de futebol. Vamos colocar mais modalidades lá. E realmente, anos atrás, tipo coisa de 20 anos atrás, eu fui na casa de um amigo, na periferia lá, e o pessoal foi lá, puxou lá na rua mesmo, lá uma linha. E os caras lá que, né, meio que da biqueira lá jogando, os caras pararam de fumar e começaram a jogar voleibol lá. Então falta chegar a oportunidade, falta essa coisa chegar até esses jovens, né? Então não esperar que eles venham, né, nos centros, né, onde tem as dependências esportivas, mas a gente ir até eles. Olha, eu vivo dizendo aqui, e eu sempre converso muito isso com o Nardinho, o esporte, acima de tudo, ele é social, ele é saúde e social. Cada modalidade que você implanta numa cidade, na periferia, num bairro, no centro da cidade, é um garoto que vai deixar de fazer algo errado. Você pode ter certeza disso. Ele vai se interagir, ele vai se... E eu sei que o trabalho é longo, o trabalho não começou, os problemas não começaram hoje, mas o que o Sabino falou, o doutor Fabrício falou, e eu sei que o Nardinho tem isso como projeto, precisamos nos unir. Nós precisamos vencer a marginalidade. Essa é a grande cartada é essa, porque fica todo mundo assim, não é comigo, não estou nem aí. Através da socialização. Através da socialização, por isso que eu falo que o social é a saída, tá certo? Nós vamos ao intervalo e já voltamos para mais um bloco do seu AT Esportes, hoje recebendo o Jefferson Sabino e o doutor Fabrício Ciccone, presidente hoje da OAB, também o Arnaldo Beni Júnior. Vamos ao intervalo, já voltamos. Clínica Amor Saúde. Esse nome você já conhece, pois eu estou falando da maior rede de clínicas populares do Brasil. E Mogi das Cruzes já conta com a unidade Amor Saúde para te oferecer o que há de melhor em especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e odontologia. Para você que não conhece, a Amor Saúde de Mogi conta com uma estrutura completa na parte odontológica. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter um cuidado especial com a sua saúde bucal. Desde limpeza, endodontia, restauração, ortodontia, implantes, clareamento dental e muito mais, além de odontopediatria para cuidar da boca dos seus pequenos. E se precisar realizar sua panorâmica ou documentações, aqui você pode fazer com desconto pelo cartão de todos. A clínica é muito fácil de chegar e se você precisar de um orçamento ou marcar a sua consulta, você pode chamar no WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha. Amor Saúde, porque quem ama, cuida.
voltamos para o terceiro e último bloco do SUAT Esportes de hoje, aqui para os canais 15 e 527 da sua NET Claro, a sua rede Alto Tietê. Para você, se nós tivermos auditório, quando eu falasse o terceiro bloco, o auditório ia falar, porque está indo muito bem, entendeu? Então, quando vai, nós, graças a Deus, nossos entrevistados têm sido, assim, ótimas pessoas, ótima colocação na nossa produção. Nós fazemos esse arranjo diário para poder levar a melhor informação para você. Sabino, voltando a falar, e o atletismo? Você acha que ainda dá para a gente buscar mais alguma coisa aí? Você está em condições de lutar para uma classificação e disputar mais alguma coisa ou não? Antes de você responder, queria que você falasse das suas conquistas, falasse do evento que nós fazemos todo ano, no final do ano no estádio, que é muito importante ganhar a sua referência com o seu nome. Isso, bom, eu tive conquistas. algumas conquistas, né? Sou pentacampeão brasileiro, tetra sul-americano, campeão mundial militar, medalha nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, alguns títulos de Grand Prix na Europa, mundo afora, entre outros aí. Só isso, viu, gente? Tem uns 40 aí brincando. Aí, doutor, gostou? E tá aqui ao nosso lado, isso daí assim, é uma honra imensa. E a gente tem um projeto aqui em Suzano chamado Sonho Olímpico, né, onde a gente leva, justamente que eu acabei de citar aqui, a gente leva o atletismo às crianças, às periferias, né, com a ajuda da prefeitura, com a secretaria. A gente teve 2 etapas em 2019, né, lá, desculpa agora o nome do Dona bairro. Benta? Não, perto da igreja lá. No Sesc? Não. Enfim, uma das etapas foi no Suzanão, foi um sucesso, né? A gente teve lá mais de 200, 300 crianças, né? E aí 2020 nosso objetivo era ter 5 etapas, não foi possível por causa da pandemia, 2021, mas no próximo mês a gente já inicia de novo, agora passando essa pandemia, a gente já inicia esse trabalho com as crianças, né? É gratificante, é muito gratificante, né? Eu quero devolver o que o esporte me deu, né? Dar essa oportunidade que eu tive e dar essas crianças. Por mais que eles não venham se tornar um atleta de alto rendimento, eles vão se tornar um cidadão, né? Que eles vão ver o mundo de outra maneira, né? Eles vão ganhar uma bolsa de estudo, assim como eu ganhei. Eu sou formado através de bolsa de estudo, fazendo minha pós-graduação com bolsa de estudo, né? Então a gente dá essa oportunidade. E não dá mais para mim no atletismo, não. Talvez ali competindo nacionalmente, ali, talvez eu consiga brigar com o pessoal, mas tentar índice para campeonato mundial, Jogos Olímpicos, já deu. O desgaste, né, para treinamento do salto triplo é muito grande, é muito impacto, né? Ali aquele primeiro contato, o pessoal fala o passinho, né? Aqueles passinhos ali já é o salto. Então, aquele primeiro salto ali é 20 vezes o peso do corpo, né? Eu tenho 2 cirurgias aqui no meu tornozelo ali. Né? Mas assim, todas superadas. Então, é aquilo que a gente está comentando ali, né, Cu? O treinamento, a tecnologia mudou muito. Então, hoje em dia, os atletas conseguem ter uma carreira mais longa, né? Assim como eu tive, porque viu que muita coisa que a gente se fazia no passado é absurdo, né? Se fazia no passado é absurdo, isso só quebrava mais o atleta. Então, com a tecnologia, os técnicos estudando mais... Mudou 100% quase, né? Mudou muito, então os atletas estão conseguindo ter uma carreira longa, por isso que eu estou aqui hoje, né? Consegui ir para os Jogos Olímpicos de Pequim, né, no bobsled. Não tem todo aquele impacto, né, do salto triplo, mas o treinamento é muito intenso, né? É treino diariamente, exige bastante do corpo. Meu corpo correspondeu bem ao estímulo e estamos aí. Isso é muito bom. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos mandando o Cleito para a próxima Olimpíada também. Vai disputar o Bob bebê lá, o tamanho daquele que ele tem, né? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Doutor Fabrício, tem como pegar esses caras que fazem esse vandalismo e colocar atrás das grades por meio de que lei? Qual é o código que eles estão infringindo? Porque esse negócio passam muito a mão na cabeça. O cara entra na delegacia, antes do policial terminar a ocorrência, o cara já está dando tchau pro policial. Pô. Bom, eu costumo dizer que o problema do nosso país não é talvez a falta de lei, mas cumprir as leis que já existem. Né? Então a gente tem aí um Código Penal que prevê tentativa de homicídio, o homicídio, a lesão corporal, e tem também o Estatuto do Torcedor,
que traz, assim, de uma forma mais específica, né, que num raio de 5 quilômetros dos estádios, então, tumultos, aquele que estiver transportando alguma coisa para briga, que tiver com algum tipo de objeto, né, tudo isso, há previsões de crimes. E as punições para esses crimes, né, para quem causar tumulto, violência, confusão em portas de estádio ou dentro do estádio, seria punições que podem ser convertidas para que a pessoa fique fora do estádio nos dias de jogo. Então, no dia do jogo do time, ele tem que se apresentar a uma delegacia, algo do tipo. O problema que a gente vem percebendo, né, e aí muitos dizem, inclusive, o Estatuto do Torcedor foi uma lei que não pegou, tal, que infelizmente cumprir tudo isso não é algo que a gente tem percebido com muita eficácia. Então a legislação até existe, mas dar cumprimento para tudo isso é muito complicado. O doutor disse o seguinte para mim, eu estou sabendo que o cara está reunindo todo mundo pela internet. Vai ser uma guerra tremenda. Olha, tá hora, vamos cruzar a Praça Charles Miller e vamos se matar lá. Não dá para enquadrar esse cara pela internet? Dá. É claro que a polícia tem que fazer um trabalho aí nesse sentido, mas dá para enquadrar, por exemplo, em crimes comuns, como associação criminosa, né, que seria antigo quadrilha ou bando, que o pessoal fala, crime de quadrilha e tal. Daria para, né, para enquadrar num crime como esse, por exemplo, de associação. As pessoas estarem se associando com o fim deliberado de cometer algum tipo de crime, no caso aí, um crime de vandalismo, um crime de lesão corporal, enfim, de homicídio, tentativa de homicídio. Na verdade, a punição tem que acontecer, se realizar. E nem o doutor Fabrício falou, as leis estão aí, elas só tem que ser cumpridas. Não pode ser igual se faz na Inglaterra, se faz no Túlio, né? E já é uma marca de torcida violenta, e lá se toma as devidas providências. No Brasil tem que fazer o mesmo. Tem que acabar, passar a mão na cabeça desse ou daquele, relaxar uma prisão devido a uma pessoa que cometeu uma infração. É isso que nós temos que acontecer no nosso esporte. Na verdade, porque, que nem o Gerson falou, né? Porque vai um cubano numa prova de atletismo. Já é cultura do futebol. Achando que o futebol se vai estabilizar, o brasileiro poder ganhar a competição. E no atletismo, em outros esportes, não acontece isso. É só o futebol que tem essa cultura, infelizmente. Eu dei o exemplo do 2007, mas a gente teve um exemplo mais recente, né, que foi a medalha de ouro do Thiago Braz, né, no Rio de Janeiro, onde os torcedores torceram contra o francês, né? Sim. Com veemência, assim, né? O próprio francês, assim, né? Então, ele sentiu muito, porque não é nada normal isso, cara. Não é normal, né? Salto com vara. Salto com vara. Então, assim, a gente teve um exemplo aí. Porque é cultural do país torcer contra o outro, né? E qualquer outro lugar no mundo, o pessoal ia torcer. O Thiago passou os 6 metros... né, bateu o recorde, o pessoal ia torcer também para o francês para ele superar, mesmo que isso não desse a medalha de ouro para o atleta do país. Eu estava assistindo esse dia um Grand Slam aí de tênis, e eu não lembro qual que foi. Eu sei que teve um torcedor na arena lá e gritou. Parou o jogo. Os caras chegaram, só grudaram ele assim, fizeram assim e ele foi embora. Banido dentro da arena. Quiçá um dia a gente possa chegar nisso. Bom, sabe, fala para nós que tem de projeto aí e manda um abraço pro Thiago. Se ele mandar um abraço para ele, vai morrer, hein, cara. Do jeito que ele é ciumento. Tô brincando com você, Thiago. Grande Benedito Thiago, meu parceiro, gente da melhor espécie. Um lutador. Ele e o sonho olímpico, ele sonha, ele vai atrás, ele briga. É um batalhador. Dar um abraço aqui, o Thiago, que é o criador, né, o idealizador do sonho olímpico que eu acabei de citar aqui. Um grande abraço para ele. Inclusive, eu estava agora com ele, a gente estava na reunião, né, já planejando a próxima etapa do sonho olímpico para as crianças, né, lá no escritório do pessoal lá. E muito gratificante. Obrigado, Thiago, por ser esse cidadão aí que se empenha, se dedica aí à melhoria aí do esporte, das crianças, dos cidadãos. E o que temos pela frente aí? Que você acha que o Brasil pode se destacar nesse atletismo? O que ficou nesse salto triplo aí que a gente pode aproveitar para a próxima? A gente tem uma molecada nova, a gente tem o Almir, que foi vice-campeão mundial indoor, né, uns anos atrás. A gente tem o Matheus, né, garoto novo aí do salto triplo, tem o Alexander, conhecido como Bolt, né, são
moleque aí, 2 saltaram 17 metros já, outro já está bem próximo. Nossa. Então, o Brasil que tem uma grande tradição aí no salto triplo, temos aí o grande Ademar Ferreira da Silva, que inclusive 2 estrelas do uniforme do São Paulo graças ao Bibo Mundial, que ele teve 2 medalhas, na verdade, que ele ganhou nos Jogos Olímpicos, 2 medalhas de ouro. Continuando com o Nelson Prudêncio, né? E o nosso João do Pulo, João Carlos de Oliveira. Então o Brasil tem uma grande tradição. Uma referência, né? Uma grande referência aí. E vai vir moleque aí, de tempos em tempos, parece um talento. E Jefferson Sabino também, né? Exatamente, eu ia falar, ia dar esse destaque. Nossos produtos, vamos falar dos nossos produtos. Nós temos as referências do passado e temos hoje um atual que está aqui conosco, levando essa palavra para o outro lado da terra, quem acompanha o AT Esportes de hoje. E já aproveitando aqui, esse próximo mês vai acontecer o Campeonato Mundial Indoor, né? A gente tem aí a delegação brasileira vai estar disputando. Aí dá uma pesquisada aí, torça pelos brasileiros. E o bobsled, finalizando a temporada agora, né? O Edson Bindilat, que é o piloto, se aposentou, né? Os Jogos Olímpicos foi a última, mas a gente já está com 2 novos pilotos fazendo a escola de pilotos agora nos Estados Unidos. A gente precisa ter essa renovação. A Confederação Brasileira de Desporto no Gelo está com essa preocupação, né, junto com o COB, para ter essa renovação, porque precisa pilotar bem, né? Quando você vê que o trenó virou, foi cagada do piloto, pode ter certeza. Deixa eu te falar, rapidamente, porque a gente já está chegando ao final, a máquina tem que ser boa, e a nossa ainda era alugada e vocês ainda conseguiram fazer alguma coisa. Ali na final, a gente disputou a final, era o único trenó alugado, e o mais antigo ainda, né? Todos os demais era o Fusquinha, ali, vamos falar, os demais 19 ali eram mais novos e do país mesmo, né? Então a gente ganhou, ficou outras nações para trás ali que a gente ganhou com um equipamento mais novo. Então, que a gente estava muito focado, muito dedicado, né? E os próximos projetos aí agora focar nessas etapas aí do sonho olímpico, né? Levar o esporte para essa molecada aí. Sabino, aproveitando já que você está aí com a máquina na mão, quero te agradecer a tua participação, a sua atenção para conosco aqui do AT Esportes, da rede Alto Tietê, comigo, com o Nardinho, com todos os integrantes da emissora. Muito obrigado mesmo pela tua participação e por você sei que a tua agenda, né, Nardinho? É uma agenda totalmente lotada, mas eu abri um espaço para estar com a gente. Muito obrigado e espero que você aceite outros convites. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui de esporte, né? É sempre um maior prazer, gratificante, falar de bobsled, que não é conhecido, falar de atletismo, salto triplo, né? E é sempre uma satisfação, sempre que chamarem possível eu estarei aqui. Obrigado, Sabino. Doutor Fabrício Ciccone, nosso presidente da OAB, quantos anos tem de mandato? 2 anos? São 3 anos. 3 anos? Ah, amigo, vai trabalhar, os cabelos brancos vão aparecer. Alguns perdem o cabelo, outros ficam de cabelo branco. Obrigado pela tua participação, por ter trazido as informações importantes para mim. Vamos conversar muito mais sobre isso. Essa violência, sabe, é uma coisa nojenta hoje no futebol. Bom, obrigado, Sabiá, Nardinho, Sabino, uma honra, obrigado. Né? E vamos lá, vamos melhorar tudo isso, né? E o Sabino falou a palavra bonita aqui, que é a cultura, então vamos mudar essa cultura, né? Então aquele que também está começando a levar aí o filho, o neto, o sobrinho para estádios, né? Assim, mostre para ele um lado diferente do esporte, um lado diferente de ser torcedor, de estar ali torcedor, tá? Então acho que isso é uma boa mensagem também. Vamos em frente, obrigado. Obrigado, doutor. Arnaldo Marinho Júnior, ou Atlético, ou Nardinho. Agradecer ao doutor Fabrício Ciccone pela sua importância sobre as leis de nossa cidade, hoje presidente da OAB, e o que fez também, o que fez e faz pelo esporte de nossa cidade, do amador, julgando lá os atletas que também cumprem, né? É um estudioso da matéria. Ocasionando suas infrações dentro de campo e procura fazer a melhor maneira de puni-los para que eles aprendam realmente se portar como um verdadeiro atleta. Muito obrigado, doutor, pela sua competência, por tudo. Jefferson, sua simplicidade, o seu valor como atleta, a sua dedicação pelo Brasil, por São Paulo e por Suzano, só temos a agradecer. Que Deus sempre leve mais, que você consiga disputar outras Olimpíadas de Inverno, porque realmente ser representado dessa forma, de superação, ainda conseguir ter um trenó alugado e conseguir superar algumas equipes, né, que vivem no gelo, para nós é uma grande vitória e você é um grande vitorioso. Muito obrigado e que nós continuamos com esse sonho olímpico em Suzano de fazer o melhor
e que as coisas aconteçam cada vez melhor para o esporte da nossa cidade. Está aí, com as palavras de Arnaldo Marinho Júnior, o Nardinho, nosso comentarista o eclético, nós vamos terminando mais um AT Esportes de hoje, para você, do outro lado da tela, com a participação especial dele, Jefferson Sabino, nosso super atleta referência, diga-se de passagem, e o nosso doutor Fabrício Ciccone, que é uma referência também na área do jurídico esportivo, hoje não só em Suzano, mas em São Paulo e pelo Brasil afora, tá certo? A todos vocês, o meu muito obrigado, lembrando que a produção é dela, Emanuela Isabel, a nossa Manu, e nos trabalhos técnicos da edição, nas câmeras, Cleiton Rodrigues, grande torcedor do Juventus da Moca. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima semana em mais um AT Esportes aqui nos canais 15 e 527 da sua NET Claro, na sua rede Alto Tietê, para você, tá certo? Fui, até lá, gente!